Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 53, João, o discípulo amado. Lembrando aos irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 53, João, o discípulo amado. O confiante amor e devoção altruísta manifestados na vida e no caráter de João apresentam lições de valor inaudito para a igreja cristã. Então aqui já temos um ponto importante. A vida de João tem ali valores e lições importantes para as nossas vidas. Então devemos estudar sim a vida de João, desde o princípio, quando ele aparece na história, até a sua morte. João não possuía por índole a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Não era um caráter amoroso, amável, como nós vimos no decorrer ao final de sua vida. Ele tinha por natureza graves defeitos. Não somente era orgulhoso, presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e vingativo quando injuriado. Ele e seu irmão eram chamados filhos do trovão. O mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Então aqui nós temos um ponto importante. João, o discípulo amado, era o filho do trovão, ambicioso, presunçoso, vingativo. Tem outro aqui. Orgulhoso. Então, nós vemos tudo isso no caráter de João, aquele mesmo que foi chamado de discípulo amado. Aqui é uma lição para nós, porque muitas vezes olhamos para alguns desses atributos, a gente, eu sou orgulhoso, eu sou ambicioso, eu sou vingativo, mas eu não sou igual a João, então eu estou melhor. Para vermos que o Espírito de Deus pode transformar uma pessoa da pior que ela seja. Não importa o quão longe você foi, o quão distante de Deus você foi, as coisas terríveis que você pode ter feito. Com Cristo, você e eu podemos ser transformados. E esse é o desejo de Cristo para nossas vidas, que sejamos transformados. Como nós vimos ontem, é um passo a passo, degrau a degrau, de glória em glória vamos avançando. Uma transformação que o Espírito Santo vem fazendo em nossas vidas diariamente. Mas atrás dessas coisas, o Divino Mestre viu o ardente, sincero e amante coração. Por trás de tudo isso, havia alguém ali que desejava servir a Cristo, sincero, o ardente, aquela paixão que arde por Cristo, queria cada vez mais de Cristo. E isso permitiu que ele fosse transformado de filho do trovão para o discípulo amado. Aqui está a chave para que eu e você possamos ser transformados, verdadeiramente amar a Cristo, um coração sincero, uma entrega total. É isso que precisamos para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e faça essa transformação em nós, que a nós mesmos, por nós mesmos, somos incapazes de fazer. Jesus repreendeu seu egoísmo, desapontou suas ambições, provou-lhe a fé. E aqui está justamente o que Cristo faz por nós para nos transformar. Repreende o nosso caráter errado, as nossas falhas, as nossas transgressões. Não passa a mão na cabeça, não finge que está tudo certo, é repreendido. Você não pode continuar fazendo esse erro, você não pode seguir por esse caminho. É repreendido. Desapontou as ambições. Você almeja as riquezas desse mundo, você não vai ter, porque não é isso que eu prometo, não é essa a minha vontade. A minha vontade é uma vida eterna, é lá no céu. Esquece esse mundo, desapega desse mundo. Provou-lhe a fé, as provas que vêm até nós para fortalecer a fé, para nos purificar como ouro. Mas muitas vezes quando vem a prova, colocamos Deus em xeque. Como é que pode eu estar passando por isso? Cadê Deus? Nós vemos aqui os princípios para que sejamos transformados, e isso acontece em nossas vidas. E cabe a nós aceitar a repreensão, ouvir os desapontamentos e ficar firmes durante as provações.
Os defeitos de caráter de João revelaram-se fortemente em várias ocasiões durante sua associação pessoal com o Salvador. E aqui um ponto importante. Quanto mais andamos com Cristo, mais esses defeitos, o egoísmo, a vaidade, a busca pelos prazeres, o espírito de vingança, a presunção, quanto mais andamos com Cristo, mais isso vai se revelar em nossas vidas e mais precisamos de Cristo. Nos repreenda, nos desaponte, nos prove, para que abandonemos isso, para que nós sejamos realmente transformados. Quanto mais andamos com Cristo, mais o caráter pecaminoso é revelado. E mais precisamos continuar com Cristo para que isso seja definitivamente arrancado de nós. Não faz parte da missão de Cristo compelir pessoas a recebê-lo. Não faz parte da missão de Cristo compelir, forçar, obrigar as pessoas a recebê-lo. Quando ele estava ali em Samaria, que os filhos do trovão falaram: Senhor, quer que façamos fogo cair do céu? Jesus repreendeu-os, não era essa a vontade de Deus. Cristo não queria forçar ninguém a nada. Cristo não quer me forçar e te forçar a nada. Se você não quer seguir o caminho da verdade, o caminho da justiça, se você quer ficar nos prazeres desse mundo, tudo bem. Deus aceita a sua liberdade de escolha. Tanto é que estamos vivendo num mundo caído pela liberdade de escolha. Liberdade de escolha do anjo que caiu, liberdade de escolha dos nossos primeiros pais que transgrediram. E muitas vezes nós escolhemos, pela nossa liberdade de escolha, nos afastar de Deus. E Deus respeita a nossa liberdade. É Satanás e homens manejados por seu espírito que procuram forçar a consciência. Então aqui nós vemos que aquilo que força a consciência, aquilo que quer impor alguma coisa, não provém de Deus. Então se querem te forçar a qualquer coisa que seja, não provém de Deus. Quando eu falei aqui no canal sobre o passaporte sanitário, que estava sendo estudado, que foi aplicado em alguns lugares, onde as pessoas não poderiam entrar se não tivesse aceito o que estava sendo proposto. Algumas pessoas criticaram aqui, mas como? Se isso é bom para todos. Não importa se é bom para todos. No momento que você força alguém a qualquer coisa, você está indo contra aquilo que Deus espera. Eu não posso forçar ninguém a fazer uma coisa para ganhar outra. Eu não posso te forçar a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, para que você possa ter liberdade de tomar as suas escolhas. Não posso te forçar a guardar o sábado ou a guardar o domingo para que você possa comprar e vender. Não posso te obrigar a fazer o que estava querendo, como foi proposto, para ir à igreja, como foi dito em um culto no NASP Engenheiro Coelho. As pessoas só poderiam ir se tivesse aceitado o passaporte sanitário, tivesse lá o comprovante. Só assim poderia. Depois voltaram atrás, quando viram que a repercussão não foi bem aceita. Mas o Espírito de Deus não força a consciência de ninguém a nada. Ainda mais se você tem dúvidas. Deus não vai te forçar a guardar o sábado. Deus não vai te forçar a abandonar a carne. Deus não vai te forçar a não comer carnes impuras. Deus não vai te forçar a ir à igreja. Deus não vai te forçar a ter uma vida santa. Isso é uma escolha nossa. Entregarmos o nosso ser para que Deus faça, nesse caso da vida santa, a transformação necessária para que possamos ter a vida santa. Sob o pretenso zelo pela justiça, homens confederados com anjos maus levam algumas vezes o sofrimento a seus semelhantes, para convertê-los às suas ideias de religião. Zelo pela justiça. Isso é justo, isso é bom, isso é importante. Então as pessoas têm que aceitar isso, porque isso é bom. Nós não podemos forçar as pessoas a guardar o sábado, porque é bom, porque é a vontade de Deus, porque está escrito. Guarda se quiser. Isso é o Espírito de Deus. Guarda se quiser, faz se quiser. Esse é o certo. Quando é forçado, não, agora todo mundo vai guardar o sábado, todo mundo vai guardar o domingo. Por mais que fosse o sábado. Se houvesse um governo em que falasse agora todo mundo é obrigado ao sábado, isso não provém de Deus. Ainda assim a controvérsia é para guardar o dia errado. Mas mesmo que fosse o dia certo, não provém de Deus.
Deus não força a consciência de ninguém a nada. Isso é importante a gente saber, isso é importante a gente ter em mente. Tudo aquilo que é forçado não provém de Deus, por mais que seja certo. Por mais que seja certo, se é forçado não provém de Deus. Mas Cristo está sempre mostrando misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação do seu amor. É assim que Cristo salva, é assim que Cristo age. A revelação do amor, para que você, livremente, conscientemente, tome essas escolhas. Por amor. Eu quero seguir a Deus. É por amor. Não é por medo de morrer a morte eterna. Não é por medo, como nas igrejas populares, de ficar no inferno eterno. Tem pessoas que, no filme de Ellen White, ela tinha medo de Deus. Antes de conhecer verdadeiramente a mensagem. Porque era pregado, no tempo dela, um Deus vingativo, um Deus rancoroso. E agora, é justamente o contrário, é um Deus que é amor, tudo pode. Enfim, os extremos. Mas Deus não força ninguém a nada. Deus não vai te forçar. As suas escolhas definem aquilo que você quer. Deus mostra e revela por amor. É isso que você tem que fazer para que você seja bom, seja feliz, para que você tenha saúde. É isso que você tem que fazer. E aí você decide conscientemente as suas escolhas. Ele não admite rival na alma, nem aceita serviço parcial. Deseja somente serviço voluntário, voluntária entrega do coração constrangido pelo amor. E aqui um ponto importante. Deus não vai te forçar a nada, mas Ele também não vai aceitar metade, o serviço parcial, um pouco aqui, só isso aqui eu quero seguir, nesse daqui eu não quero. Serviço parcial é rejeitado, é uma entrega total, por amor, não por força. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus. É que as coisas têm que ser feitas por amor, pela nossa entrega total. Deus não irá nos forçar a nada. Em outra ocasião, Tiago e João apresentaram por intermédio de sua mãe um pedido para que lhes fosse permitido ocupar a mais alta posição de honra no reino de Cristo, com respeito à natureza de seu reino. Esses jovens discípulos ainda acariciavam a esperança por um Messias que tomasse seu trono e real poder de acordo com o desejo dos homens. Nós vemos aqui novamente, aqui eles já tinham passado um tempo com Cristo e ainda assim eles almejavam o reino terreno, eles almejavam e eles ambiciavam o poder nesse mundo, as coisas desse mundo. Jesus compreendeu o motivo que animava o pedido e assim reprovou o orgulho e a ambição dos dois discípulos. Quantas vezes Deus não tem reprovado as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vontades? Eles sabiam e conheciam a Cristo. E eles não foram pessoalmente, pediram para a mãe dele ir lá e pedir os lugares para eles. E ela também queria esses lugares para eles. O ser humano é ambicioso por natureza, sempre quer as coisas para ele. É egoísta. A criança nasce chorando e quando quer alguma coisa chora, quando quer alguma coisa grita, porque é a natureza do ser humano ser egoísta. E Cristo os repreendeu, compreendeu o que eles desejavam. Bem sabeis que pelo príncipe dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser vos fazer grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós não estamos aqui para as coisas desse mundo, estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para mostrar Cristo ao mundo, para revelar o caráter de Cristo. E as pessoas confundem, principalmente hoje em dia, que as pessoas vão até Cristo querendo as coisas desse mundo, querendo as coisas daqui. Vem uma prova, vem uma luta, vem uma dificuldade.
e já logo querem questionar a Deus, reclamar com Deus. Porque querem ser servidas, não querem servir. Mas entender isso e aceitar o fato de sermos servos depende do trabalho do Espírito Santo em nós, depende do nosso coração sincero, nossa entrega, para que isso seja implantado em nós, para que possamos compreender de fato, mas a compreensão não é só de, eu entendo, eu tenho que servir. É uma compreensão de que eu aceito servir e assim eu faço e vivo. É essa a transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Não se alcança posição no reino de Deus mediante favoritismo. Não é adquirida nem recebida mediante a concessão arbitrária. É o resultado do caráter. E aqui um ponto importante. Não é favoritismo e nem concessão arbitrária. Não é porque você nasceu na igreja, não é porque você está na igreja que tem a verdade presente, que compreende a verdade da Bíblia e prega isso, que você é favorito, que você é exclusivo. É o resultado do caráter. É a transformação que permitimos que Cristo faça em nós. É o resultado da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. É assim que se conquista a posição no reino de Deus. O quanto eu ando com Cristo, o quanto eu permito que Ele me transforme, o quanto eu me dou para o próximo. É isso que revela nossa posição no reino de Deus. A coroa e o trono são a prova de uma condição conquistada. Prova do domínio do eu por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Domínio do eu. Quando de fato eu abri mão de mim. Quando de fato eu não almejo mais as coisas desse mundo. Eu corto as minhas raízes aqui e me agarro em Cristo. Crio raízes na palavra. Estudo, busco, oro, jejuo. Sou caridoso. Esse é o caráter transformado. E é isso que mostra e que conquista a condição no reino de Deus. Isso provém de mim? Não, jamais. Tem que repetir isso várias vezes, porque muitas vezes quando nós falamos isso, pensar, então agora eu vou fazer isso porque eu vou conquistar. Não, é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. O que cabe a nós é uma entrega total, é um coração sincero, uma paixão ardente por Cristo. E permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e faça essa obra em nós, que a nós é impossível fazer. Aquele que permanece mais próximo... já tem 17 minutos. Aquele que permanece mais próximo de Cristo é o que tem bebido mais profundamente do seu espírito de amor, que vai ao sacrifício. Amor que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor que atua no discípulo como atuou em nosso Senhor, levando-o a dar tudo, a viver, a trabalhar, a sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. É esse o amor de Cristo em nós. É esse o amor que não provém de nós, que não é obra nossa, de dar a própria vida pelo próximo. É esse o amor de Cristo. É esse o amor que vai ser implantado em nós pelo Espírito Santo. Se assim permitirmos, se assim buscarmos, se assim almejarmos, eu quero isso. Senhor, faz essa obra em mim, que eu sou incapaz de fazer. E assim será feito. Já 18 minutos, vou ler os 2 últimos parágrafos que eu separei. Foi o profundo amor de João por Cristo que o levou a desejar estar sempre ao seu lado. Você ama Deus? É o seu desejo estar com Deus? É o meu desejo? É assim que devemos proceder? É assim que devemos? Eu estou vendo um seminário sobre mídia, sobre a influência dessas coisas em nossa mente. É um seminário da igreja, eu não sei, eu não esqueci a tradução, é o GYC. Foi 2020. Tem um canal no YouTube, eu vou, se eu não esquecer, eu deixo nos comentários ou coloco na descrição. E lá mostra a influência da mídia em nossas vidas. E tem uma pesquisa que foi mostrado o tempo que é passado com tais coisas. Aí é mostrado o tempo dos americanos, mas que é relativamente muito parecido no mundo todo. 8 horas dormindo, 6 horas, 5 para 6 horas trabalhando, 4 horas e pouquinho assistindo uma televisão, esportes, no seu lazer, 20 minutos lendo a Bíblia e estudando a palavra.
aqueles que amam verdadeiramente a Cristo. Não vai ser 20 minutos. Uma coisa que eu sempre falo nos meus irmãos, a gente fala do dízimo e tal, dar o dízimo a Deus, o dízimo é 10%, é a menor parte, e aí a gente vai, e dos nossos ganhos, nossos recursos, a gente separa o dízimo. Mas e o dízimo do meu tempo e do seu tempo? Como é que está com Deus? Se um dia tem 24 horas, o dízimo dela seria 2 horas e 40 minutos, se eu não estou enganado. E aí passar 20 minutos com Deus? E olhando para isso agora, eu não tinha parado para isso, 2 horas e 40 minutos, eu passo normalmente de 1 hora, 1 hora e meia. Eu estou dando menos do que a menor parte. Eu não sei quando o texto é maior, que eu acabo ficando mais tempo lendo, 2 horas. Mas isso daí é os extremos, são capítulos grandes que eu leio. Mas normalmente eu fico de 1 hora, 1 hora e meia, é pouco. Muito pouco. Para estarmos com Deus. E aqui está o exemplo de João. Foi o profundo amor de João com Cristo que o levou a desejar estar ao lado de Cristo. E se desejamos estar ao lado de Cristo, devemos estudar mais a palavra, devemos buscar mais. Devemos nos aprofundar na palavra. Devemos orar mais. Estar mais na igreja. Devemos. E acabamos que não fazemos nada. Porque não temos esse profundo amor por Cristo. De buscar mais. O Salvador amava a todos os 12, mas o espírito de João era mais receptivo. Ele era mais jovem que os outros e com confiança mais que infantil abriu o coração a Cristo. E aqui são pontos-chave. Confiança mais que infantil. Confiar em Cristo. Abrir o coração a Cristo. Só consigo fazer isso se eu passar tempo. Abrir meu coração é oração. Confiança infantil, eu leio a palavra. E eu compreendo ali aquilo que nós estudamos ontem, a vitória sobre o pecado. As pessoas não querem aquilo, não confiam que Deus pode fazer, mas a confiança de João, quase infantil, fazia ele com que ele acreditasse que aquilo era possível. E deve essa mesma confiança fazer em nós acreditar e almejar que a promessa de Deus para as nossas vidas vai se cumprir. Quando uma criança está próximo aos pais, meu filho, eu pego meu filho no colo, e eu jogo com ele pro alto, eu giro ele confia no pai, e ele ri, e fica feliz e acha graça. Se ele não confiasse, ele ficaria com medo, assustado. Teve 2 semanas, eu saí daqui e fiquei lá na... Foi 2 semanas? Foi 2 semanas. Eu fiquei na chácara para arrumar algumas coisas, preparar algumas coisas. Se Deus quiser, esse mês estamos indo definitivamente para lá. E essas 2 semanas eu só via e falava com ele pelo telefone, videochamada. E quando eu voltei, que eu fui brincar com ele, ele já não confiava mais tanto. Ele já ficava com medo quando eu levantava ele pro alto. Minha esposa tentou fazer isso com ele quando eu não estava aqui, ele também ficou com medo. E demorou 3, 4 meses para ele recobrar a confiança. Se não passamos tempo juntos, se estamos afastados de Cristo, não tem como confiarmos nele, não tem como confiarmos na promessa. Confiarmos verdadeiramente, com o instinto infantil de aceitar, entender e confiar que vão se cumprir. Se não estamos passando tempo com Deus, não podemos confiar em Deus. Assim ligou-se com maior afeição a Cristo, e por meio dele, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram comunicados ao povo. Quando nos ligarmos a Cristo verdadeiramente, assim como João fez, confiança em Cristo, que as promessas irão se cumprir em nossas vidas, os mais profundos ensinos vão ser ensinados ao povo por nós. A mensagem que precisa ser dita hoje vai ser passada por nós, quando confiarmos em Cristo verdadeiramente, quando essas promessas se cumprirem em nossas vidas. Então falaremos, e não só falaremos, estaremos agindo, estaremos testemunhando. E o povo irá ver. E aí cabe a eles aceitar ou não. A liberdade de escolha que Deus nos dá. Deus não vai forçar, então vocês estão vendo que é possível, então vocês vão fazer agora. Não. Deus vai dar a liberdade de escolha. Para a gente encerrar. Com adoração e amor contemplou ele o Salvador, até assemelhar-se a ele, e com ele familiarizar-se. Tornou-se-lhe o único desejo. Em seu caráter se refletiu o caráter do seu mestre. E assim conosco também. Quando nós
adorarmos a Cristo, quando nós contemplarmos a Cristo. A contemplação, o que eu e você estamos contemplando? São as coisas desse mundo, as músicas, os filmes, as séries, a alimentação do mundo, a ganância do mundo, o orgulho do mundo, a vaidade que o mundo apresenta para nós, que devemos ter. É isso que estamos contemplando? Ou estamos contemplando a Cristo? Que é totalmente o oposto a essas coisas. Quando contemplarmos a Cristo verdadeiramente, vamos nos assemelhar a Ele, seremos transformados de glória em glória, passo a passo. Contemplar a Cristo é subir a escada. Estudar a palavra é subir a escada. É a transformação diária que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Em seu caráter se refletir o caráter do seu Mestre. Quando estivermos verdadeiramente com Cristo, a todo instante, o caráter de Cristo irá ser refletido em nossas vidas. As pessoas irão ver nós e elas vão ver a diferença. Não somos mais nós, mas Cristo vivendo através de nós. E apenas o amor e entrega total das nossas vidas pode fazer isso em nós. Vamos encerrar por aqui, já passamos um pouquinho do horário, mas por ser um domingo, acho que não tem tanto problema. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida, se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queria trazer, acrescentar para a gente estudar junto, crescer junto, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Senhor, obrigado por essa lição. Obrigado, Senhor, por nos mostrar novamente que o Senhor não nos força nada, mas o Senhor, através do Seu amor, vem nos mostrando o caminho que devemos seguir. E o Senhor quer que façamos isso, Senhor amado. Nos ajude, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, nos entregarmos sem reserva, sem medida a Ti, Senhor amado, 100% do nosso esforço a Ti, Senhor. Nos ajude, nos auxilie. Corte, Senhor, as raízes do mundo que nós ainda estamos nutrindo, Senhor. Nos ajude a cortar, nos ajude, Senhor. Porque sem Ti somos incapazes de fazer qualquer coisa, Senhor. Queremos nos entregar completamente a Ti, Senhor. Toma o nosso ser. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.